Bom dia, a graça e a paz. Hoje, dia 28 de junho de 2020, domingo, e pela primeira vez, estamos fazendo uma live fora do templo. Todas as demais transmissões feitas anteriormente, nós as fizemos lá dentro do templo. Mas considerando o agravamento da pandemia, então estamos evitando aglomeração, ou seja, até aqueles que trabalham, cada um hoje está trabalhando da sua própria casa, Tá? Vamos lá. Primeiro, Deus abençoe a todos. Sandra, Cleonice, Wanda, Wilson Noronha, Clara, Mirtinha. Então, eu peço que vocês divulguem, por favor, nos grupos de WhatsApp, para poder todo mundo saber que a gente está aqui agora no Facebook. Levando em conta que a gente estava transmitindo sempre pelo YouTube, E hoje a gente está fazendo uma transmissão aqui pelo Facebook. E com um detalhe, Agora, hoje, especialmente, eu vou apanhar um pouco, Porque o Jonatas não está comigo, tá? Verifica se você está ouvindo aí, por favor. Se está... vou apanhar um pouco, Porque o volume bom ou ruim. Normalmente o meu genro me ajuda muito, Ele é o meu técnico. E agora, jogar sem técnico é complicado, Mas vê aí se ficou bom, o volume tá bom. E fala aí, por favor, que eu vou corrigindo aqui, tá bom? Já são 9h10. Hoje nós vamos estudar no livro de Neemias, um texto maravilhoso, tá bom? O som está bom, pastor. Tá, obrigado, viu, Sandra? Tira o volume da transmissão do notebook. Como fazer isso, hein? Já tá no 0, se não me engano. Vamos lá. Aí, ó, está perfeito a transmissão. O Wilson está comentando. Tá bom, então vocês vão falando aí o que eu precisar corrigir e eu vou corrigindo, tá bom? Bom, eu vou pedir a você que a gente ore um pouco antes de nós começarmos. Osíris, graça e paz, tá beleza, Tá bom? Mesmo aí, em sua casa, vamos elevar o nosso pensamento a Deus em oração, tá bom? Eterno Deus e nosso Pai, nós queremos, ó Deus, estar colocando diante do Senhor, ó Deus, a nossa súplica, clamando a Deus a Tua bênção sobre a nossa vida. Eterno Deus e nosso Pai, pedimos a Deus a Tua proteção sobre nós e os nossos familiares quanto a essa pandemia. Pessoas próximas nossas estão sendo infectadas e pedimos a Deus que o Senhor os proteja, que eles possam sarar sem demais
complicações. Algumas outras provações têm vindo sobre nós e nós colocamos tudo nas tuas mãos. Pedimos a Deus a intervenção do teu bom Espírito Santo. Abençoa hoje o que vamos estudar na tua palavra, para que seja de grande edificação na nossa vida. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Te peço a Deus perdão dos nossos pecados. Assim como no passado, Jó intercedia pelos seus filhos, pedindo que o Senhor os perdoasse, intercedendo por eles. Assim como Moisés também, muitas vezes intercedeu pelo seu povo, pedindo que Deus os perdoasse dos seus pecados, eu faço o mesmo nesta hora. Que o Senhor perdoe os meus pecados e assim também o pecado de todos aqueles que nos vão ouvir. Toma-nos nas tuas mãos, abençoe e nos guarde. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Eu vou ler hoje no capítulo 9 do livro de Neemias. Para mim, que gosto muito dos livros históricos, é fantástico o livro de Neemias. Sempre que eu estudo o livro de Neemias, eu me impressiono como Deus, na sua infinita graça, deixou um registro tão fantástico, com tanta orientação, com tanto ensino. O livro todo de Neemias é maravilhoso nas suas aplicações. Eu vou ler aqui no capítulo 9 do livro de Neemias. Arrependimento e confissão de pecados é o título do capítulo 9 de Neemias. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, com pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram ao Senhor Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Aqui nós estamos falando de lideranças, levitas e sacerdotes que estavam ali como exemplo, clamando em alta voz ao Deus. Verso 5, os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Razabneias, Serebias, Rodias, Sebanias, Petaías, disseram: levantai-vos, bendizei o Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor. Tu fizeste os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança,
para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gigazeus, e cumpriste as tuas promessas. Importante dizer, Deus cumpriu o que prometeu, porquanto és justo. Final do verso 8. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e lhes ouvistes o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e os seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que tratavam com soberbo. E assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Verso 12, guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhe deste juízes retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizestes conhecer. Preceitos, estatutos e leis, por intermédio de Moisés teu servo, lhe mandastes. Pão do céu lhe destes, e na tua fome, pão lhe deste na tua fome, e água da rocha lhe fizeste brotar na sua sede. E lhes dissestes que entrassem para possuir a terra que, com mão levantada, lhes jurastes dar. Tu, porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Quer dizer, foram muito rebeldes, desobedientes, a despeito de todo o cuidado de Deus com eles. Verso 17, recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizestes. Endureceram a sua cerviz e, na sua rebelião, levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão do Egito. Tu, porém, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, grande em bondade, tu não os desamparaste. Esse final do verso 17 tem muita importância, porque fala da graça de Deus. Tu, porém, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeste para si um bezerro de fundição e disseste, este é o Deus que nos tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das suas misericórdias, não os deixastes no deserto. Deus não abandonou o povo em momento algum. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar no caminho por onde deviam ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, e não lhe negaste por boca o teu maná, e água lhe deste na sua sede, de modo que os sustentastes por 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não se envelheceram, os seus pés não se incharam. Todo o capítulo aqui de número 9, ele é bem longo, tem 38 versículos, fala dessa experiência que o povo de Israel viveu. Eu estou no ministério há muitos anos. Pela graça de Deus, eu fui ordenado pastor no final, dia 29 de dezembro de 1991,
no presbitério sul-paulistano, na cidade de São Paulo, capital. Mesmo durante o curso, Seminário Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, desde o primeiro ano, eu já trabalhava como seminarista, ajudando voluntariamente durante algum tempo nas igrejas de São Paulo. E ao longo de todos esses anos, quase 30 anos, somando o tempo de seminário, quando eu fui para o seminário em 1985. Durante todos estes anos, eu tenho sentido a direção de Deus, o cuidado de Deus, diria a misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sem nenhuma dúvida. E durante todo esse tempo, eu tenho podido sentir a presença de Deus com a mesma intensidade. De uma forma visível, Deus tem cuidado de mim. Eu destaco que ao longo de todo esse tempo, durante durante todo o meu ministério, Deus me deu a honra de trabalhar no campo, trabalhar como obreiro, como pastor, como evangelista, né? Como seminarista. Deus me deu a honra de ocupar cargos que eu nunca imaginaria. Eu venho de uma família de trabalho pesado, comerciante, e durante a minha juventude, desde muito novo, 11 anos de idade, papai já me punha para trabalhar. E eu nunca imaginei que um dia Deus ia me fortalecer e me colocar onde Deus colocou. Lá em São Paulo, durante os anos de formação, como eu disse, trabalhei muito, e depois, já bem no início do ministério, Deus me colocou como liderança na diretoria do presbitério sul-paulistano. Tive grandes colegas como o reverendo Avassi, reverendo Osiander, Milton Peyroton, Elnatan, dentre dezenas, grandes homens de Deus, grandes exemplos na minha vida. E eu venho para Uberlândia no final, depois de alguns anos, eu venho para Uberlândia e fui designado pastor da 6ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia, onde fiquei por 7 anos, desde 1995 até 2001. E depois disso, depois de 2001, começo de 2002, Deus me trouxe para a 9ª Igreja Presbiteriana, onde estamos até hoje. E eu posso dizer que ao longo de todos estes anos, Deus se fez presente, como aqui no texto lido, quando fala de uma presença de Deus guiando o seu povo durante 40 anos. Deus não se apartou deles em nenhum momento, em nenhum momento. Posso afirmar com toda a ênfase que o nosso Deus não mudou, e assim como eu tenho sentido a presença de Deus, a direção de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus sobre mim, sobre a minha família, sobre o ministério, sobre as igrejas por onde passei, eu sei que Deus está presente na sua vida. E eu quero olhar esse texto bíblico e pensar
que a gente tem responsabilidades como servo de Deus. Deus é um Deus de aliança. Deus trata conosco e não volta atrás. Deus é Deus que cuida de nós, que não se esquece de nós, mas Deus espera da nossa parte uma dedicação, um comprometimento, eu diria uma resposta a tudo quanto Ele é para nós. Eu quero destacar o versículo que o salmista diz, que daria ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Deus tem feito tudo por nós. Deus tem sido misericordioso conosco. Deus tem sido, em todos os aspectos, providente. E eu diria, diante de tudo que Deus fez por nós, tem feito por nós, que daremos ao Senhor por tudo que Ele tem feito? O mesmo salmista que faz esta consideração, ele também responde dizendo: eu vou dar a Deus fidelidade. Eu vou cumprir os meus votos a Deus. Vocês podem observar, pelo texto lido aqui, que os antigos pais foram infiéis. Aqui o texto afirma que eles houveram soberbamente e endureceram a cerviz. Quando eu leio os livros históricos sobre a história do povo de Israel, eu vejo uma constante desobediência. Assim como aqui o texto fala que eles foram infiéis quando eles voltaram atrás, quando eles deixaram de obedecer a Deus. Ao mesmo tempo, você percebe que, tanto aqui com a descrição de Neemias, quanto em outros contextos diferentes, a experiência de negligência do povo de Deus é a mesma, em qualquer época. Desde os tempos mais remotos de Adão para cá, a experiência de ingratidão é muito grande. E isso não é diferente hoje. Foi isso que aconteceu no tempo de Jesus Cristo. É isso que acontece hoje. Eu quero destacar que nós precisamos nos voltarmos para Deus. Assim como Deus me tirou do comércio, assim como Deus me separou para Ele ainda na juventude, e conforme a Bíblia fala, antes da fundação do mundo, lá ainda no ventre da mãe, eu creio que igualmente Deus separou você. Deus olhou para você com graça. Deus olhou para você e falou: esse eu vou trabalhar na vida dele. Eu hei de separar essa pessoa para me servir. Minha sogra está aqui assistindo. Oi, minha sogra, tá boa? Deus abençoe. E ela conta a experiência dela, de quando, ainda antes de se filiar a uma igreja, ainda antes de entregar a vida dela formalmente a Deus, Deus já vinha trabalhando na vida dela. Eu noto que a escolha de Deus para nós é uma escolha incondicional. A Bíblia fala que o chamado de Deus é irrevogável. Quando Deus escolhe alguém para si, não há nada que vá resistir, que vá trazer prejuízo nesse sentido. Aquele a quem Deus escolheu, aquele a quem Deus separou, esse virá para Deus. Deus te escolheu. Deus te separou como servo de Deus. Deus certamente te ama de uma maneira incondicional. E Giovanni Elias Barros, graça e paz, Giovanni.
Deus separou você, Giovanni, desde a sua mocidade. Conheço o seu testemunho. Quando ainda moço novo, já estava envolvido com o trabalho dos homens na antiga congregação do bairro Santa Luzia. Lembra? Deus separou Elias para um ministério, Deus separou Eliseu para um ministério. Posso descrever vários outros. Deus separou Neemias para um trabalho e Deus separou cada um de nós para um ministério. E eu pergunto, qual é a nossa resposta para Deus? A nossa resposta para Deus tem que ser de fidelidade. Muitas coisas tentam nos afastar de Deus. Nossos amigos que não conhecem a Jesus Cristo, o ambiente de trabalho que é muito secularizado, muitas vezes promíscuo, a atração das coisas do mundo, né? Como diz a Bíblia, a atração do mundo nos seduz, nos atrai para longe de Deus. A Bíblia fala, né, dos diferentes solos e das diferentes tentações, né? Os ardis dessa vida, e muitas vezes a gente acaba se desviando do foco que é obedecer a Deus. Eu quero primeiro tratar disso aqui. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus olha para você de maneira diferente, Deus te ama de uma maneira singular, Deus tem trabalhado na sua vida mesmo que você não perceba, e Deus vem insistindo com você há muitos anos. Pode trazer à sua memória e você vai perceber que ao longo de 10, 20, 30, 40 anos, Deus não desistiu de você. Aqui o texto bíblico faz isso, menciona que durante 40 anos, Deus não desistiu do povo de Israel. Fala que a coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar o caminho por onde haviam de ir. E diz mais, e lhes concedeu o seu bom espírito para os ensinar. Deus vem trabalhando na nossa vida há tempos, no plural, tempos. E, portanto, é indispensável que a gente não perca de vista essa bondade, essa misericórdia de Deus com você. Aqui tem uma ênfase que diz assim, Deus é misericordioso. Final do verso diz assim, porquanto és Deus justo. Aqui diz, tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abraão, que fizeste aliança com ele e a cumpriu, e fala, porque é Deus justo. O Senhor Deus é misericordioso, o Senhor Deus é cheio de graça, o Senhor Deus é benevolente, tardio em irar-se. Esse é o Deus que olha para você. Qual é a resposta que você vai dar a Deus? Não há outra senão devoção, sujeição a Deus, pedindo que Deus assim transforme, que Deus assim abençoe, que Deus assim dirija a sua vida. Eu vejo aqui no texto a importância da palavra de Deus nessa formação da nossa vida. A palavra de Deus é o principal alicerce, o principal pilar para a gente entender Deus, aprender de Deus, saber o que Deus quer de nós, a obediência que devemos dar a Deus. A história do povo de Israel nos ensina que durante muito tempo a palavra de Deus foi esquecida.
foi deixada de lado, foi perdida literalmente. É que hoje nós temos tantas Bíblias, tradições diferentes, versões diferentes. É possível que a maioria de vocês tenha 2, 3, 4, 5 Bíblias diferentes em casa. Naquela época não. E essa escassez que existia no tempo de transcrição da Bíblia, ela se fez perder. E diz que Esdras achou esse livro da lei e tirou tempo para ler esse livro da lei. Neemias depois fez a mesma coisa, porque Esdras e Neemias são contemporâneos e tratam de um assunto só, a restauração do povo de Deus. Mas aqui fala que eles se ajuntaram com quebrantamento de coração e gastaram 1/4 do dia lendo o livro da lei de Deus. Esse estudo da palavra de Deus, ele é indispensável como resposta nossa a tudo quanto Deus tem feito por nós. Eu não sei quanto você tem dedicado de tempo no estudo da palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus, na investigação do que Deus tem para nós. Quando você lê a Bíblia, seria bom que você pudesse sublinhar, que você pudesse de fato estudar, olhar com atenção. E é isso que aconteceu aqui no tempo de Esdras e Neemias. Menciona que durante 1/4 do dia eles leram a Bíblia, a Bíblia da época, o livro da lei, e que eles tentavam ensinar ao povo, fazer com que as pessoas entendessem o que se lia. Uma das nossas obrigações na qualidade de servo de Deus é estudar a palavra, é ler a palavra, é deixar essa palavra agir na nossa vida, deixar a palavra de Deus nos instruir. Portanto, esse é o primeiro foco. Deus te escolheu, Deus te ama, Deus não desistiu de você durante esses anos todos, e você não pode deixar a palavra de Deus cair no esquecimento da sua vida. Como foi com o povo de Israel, isso acontece conosco hoje. Nós não podemos deixar a palavra de Deus em segundo plano. Infelizmente, muitos que já professaram sua fé na pessoa de Jesus Cristo, que já pertencem a igrejas como membros comungantes, muitos têm pego a palavra de Deus muito esporadicamente. É indispensável que essa palavra de Deus seja alimento para nós, essa palavra de Deus seja instrução, seja uma voz de Deus a instruir a sua vida. Nós olhamos aqui no versículo 7 e 8 do capítulo de número 8, que eles leram e que eles dedicaram tempo no estudo da palavra. E sem dúvida nenhuma, nós temos vivido uma época de relativismo, e não só de relativismo, mas numa época de muita praticidade. Então as pessoas hoje querem tudo muito rápido. Eu chamo isso de geração fast food. É uma geração que quer as coisas para ontem, que não suportam muito esperar. Coisa pronta, né? O lanche pronto, o café descafeinado pronto, o café solúvel pronto, tudo é essa geração fast food. E isso tem implicações na vida cristã,
porque as pessoas hoje acham que não precisam dedicar tempo com Deus, mas não é assim. Nós precisamos gastar tempo com Deus, envolver-se no estudo da Bíblia, crescer no estudo da palavra, ouvir a voz de Deus, procurar entender o que Deus tem para nós a cada propósito, a cada momento. Nós precisamos nos quedar aos pés do Senhor com o coração contrito. Não é uma leitura sistemática apenas mecânica, é uma leitura que pode ser sistemática, mas com o coração aberto. Aqui o texto bíblico diz que eles se aproximaram de Deus naquele momento com jejum, com pano de saco sobre si, com quebrantamento de coração. Eu olhei aqui alguns textos bíblicos que falam sobre isso, e essa é a segunda ênfase que eu quero dar. Se por um lado você tem convicção de que Deus te escolheu, você deve dar uma resposta a Deus, que é uma resposta de fidelidade, uma resposta de santidade, uma resposta de dedicação. Você vai fazer isso, em primeiro lugar, lendo a palavra, estudando a palavra, se dedicando ao estudo do que Deus tem para falar com você. E isso deve ser feito com o coração quebrantado. Esse é o segundo ponto. Nós precisamos ter um quebrantamento de coração quando nos aproximamos de Deus. Aqui no capítulo 9, quando eu li para vocês que eles se aproximaram de Deus com jejum, com o coração quebrantado, aqui no versículo de número 3 fala que eles também fizeram confissão de pecados. Isso significa quebrantamento de coração. Confessar pecado de boca para fora não adianta nada, mas fazer isso com sinceridade, com contrição, com honestidade, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A Bíblia tem vários relatos que mostram a importância de um coração quebrantado, contrito. Eu separei aqui 3 versículos diferentes. Salmo de número 34, verso 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Você é uma pessoa de dura cerviz? Você é uma pessoa que não se humilha na presença de Deus? Que trata a vida espiritual com um pouco de soberba, presunção? Ou você é alguém que, independentemente do conhecimento que tenha, independentemente do cargo que ocupa, independentemente do grau de escolaridade alcançados, você se quebranta na presença de Deus? Você pode ser pós-doutor, você pode ter vários doutorados, você pode ser de grande conhecimento, mas nada do que você alcançou ao longo de toda a sua vida te isenta da necessidade de quebrantamento na presença de Deus, de reconhecimento de que somos pecadores, de reconhecimento de que passa pela nossa mente pensamentos negativos, de reclamação, de murmuração, de desânimo, de descrença. Portanto, é indispensável o reconhecimento de que nós somos pecadores, de que nós dependemos de Deus, dependemos da sua graça e precisamos ter coração quebrantado. O salmista, no Salmo 51, escreve: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, Deus não despreza.
nós não podemos ser arrogantes, nós não podemos ser inflexíveis, não podemos nos julgar donos da razão. Precisamos ser humildes na presença de Deus, precisamos ter quebrantamento na presença de Deus. Todas as vezes que nós nos quebrantamos diante de Deus, que nós nos curvamos, que nós nos prostramos na presença de Deus, com humildade, com sinceridade, com muita transparência, Deus faz um mover do Espírito Santo na nossa vida. Qualquer pessoa que estiver quebrantada, contrita, sincera, ela terá acesso à presença de Deus. Lembra quando Ana, na sua aflição, clamava por graça, por misericórdia, pedia a Deus um filho? E a palavra do sacerdote Eli, naquele contexto, foi: filha, vai para casa, porque Deus ouviu a sua oração. Deus vai te conceder a sua petição. Para pensar. Responda para si própria ou para si próprio. Quantas vezes você se prostrou diante de Deus e foi atendido no seu clamor? Eu tenho infinitas experiências assim, de me curvar na presença de Deus e pedir pelo perdão, de gastar tempo intercedendo e ser atendido por Deus. Não é porque a gente merece, não, é por graça, é por misericórdia. Quantas pessoas enfermas foram curadas pelo poder da oração? Quantos filhos foram trazidos de volta para casa pelo poder da oração? Quantos casamentos foram restaurados quando cônjuges se prostravam diante de Deus em oração, dizendo: Deus, salva o meu casamento. Deus, manda provisão, alimento. Todas as vezes que nós nos aproximarmos de Deus com o coração quebrantado, Deus estará ali. Eu quero terminar esse ponto lendo o que o profeta Isaías escreveu. Capítulo 57, verso de número 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o seu nome de santo. Habito no alto e sublime lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Você quer alcançar o favor de Deus sobre a vida do seu filho? Você quer pedir para que Deus abençoe o seu casamento? Gaste um tempo contrito na presença de Deus. Eu trago à sua memória o que Jesus Cristo ensinou no Sermão do Monte. Entra no quarto, fecha a porta, se humilhe na presença de Deus, ore em secreto a Deus e Deus te responderá. O último ponto que eu quero destacar é que nós precisamos reconhecer que nada somos, reconhecer que somos sustentados pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. O verso de número 13, que nós lemos aqui no texto de Neemias 9, diz assim: desceste sobre o monte Sião, do céu falaste com eles, e lhes destes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Sem dúvida nenhuma, Deus sempre se identifica conosco. Deus quer que nós o reconheçamos como um Deus
que desce ao nosso encontro. Ainda que nada tenhamos, ainda que nada mereçamos, Deus estende a sua mão de graça para nós. Aqui o texto continua e faz menção de que, ainda que Deus os tenha sustentado em todas as áreas, tenha aberto o Mar Vermelho, tenha dado pão, maná, durante todos aqueles anos, tenha matado a sede daquele povo, mesmo no deserto, ainda que com tantos sinais de Deus, o povo foi desobediente. Infelizmente, essa é a realidade de cada um de nós. Temos a tendência de tomarmos as rédeas da nossa vida. Temos a tendência de tomar a direção das nossas decisões, dos nossos planos, sem consultar a Deus, sem buscar a orientação de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. E todas as vezes que tentamos dirigir a nossa vida, olha aí o verso de número 17, diz assim, o verso de número 17. Recusaram ouvir a Deus, não se lembraram das suas maravilhas, mas endureceram a cerviz na sua rebelião, levantaram um chefe com o propósito de voltarem para o Egito. Mas olha a ênfase da continuidade. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade, tu não os desamparaste. Reconheça a graça de Deus. Reconheça a misericórdia de Deus sobre nós. Não é porque eu sou pastor durante todos esses anos. Não é porque Deus me deu a honra de servi-lo como líder no presbitério, líder no sínodo, que eu posso me gloriar de qualquer coisa. Não. Ao contrário. Eu creio que Deus me permitiu ser o que eu sou, porque eu tenho me humilhado na presença de Deus. Eu tenho reconhecido que nada sou, que dependo de Deus. Todas as vezes que vai acontecer uma reunião de presbitério, uma reunião de sínodo, eu vou para essa reunião pensando que eu sou o menor daqueles que ali estão. Deus é bom. A misericórdia de Deus é que nos sustenta. Não é em nós nada que nos faça merecedores da sua infinita graça. Você se lembra lá de Lamentação de Jeremias? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Portanto, eu o convido a se humilhar na presença de Deus. Eu o convido a ter um olhar de misericórdia, um olhar de contrição para Deus. Deus nos formou do barro, nós nada somos. Isaías fala no capítulo 64 que nós somos trapos de imundícia. A nossa resposta a Deus deve ser de obediência. Deus não desiste de nós. E, portanto, seja grato, seja comprometido, não divida
a sua fidelidade a Deus com as coisas do mundo. Não há comunhão entre trevas e luz. No trabalho, em casa, nas férias, em qualquer lugar, nós temos que ter a convicção de que devemos ser completamente sujeitos a Deus, completamente obedientes ao Deus. Eu te convido a ter uma obediência completa, incondicional a Deus. Sujeitem-se ao nosso Deus. Eu concluo dizendo que, a despeito de todo o tempo que a gente vem sendo sustentado por Deus, nos faz valorizar ainda muito mais a palavra de Deus, que é o principal meio para Deus nos instruir, ter um coração quebrantado, confissão de pecado e ter um reconhecimento de que é a misericórdia de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que nos sustenta. Deus o abençoe. Deus renove sobre cada um de nós a sua misericórdia, a sua bondade. Amém. Vamos orar? Eterno Deus e nosso Pai, nós reconhecemos, ó Deus, a Tua bondade, a Tua misericórdia para com cada um de nós. Nós reconhecemos, ó Deus, que nada somos, que temos a inclinação para o pecado, para a murmuração, a ingratidão, para colocar as coisas de Deus em segundo plano. Temos gastado quase todo o nosso tempo com os nossos afazeres e temos negligenciado o estudo sistemático da Tua palavra. Gastamos tanto tempo com afazeres, gastamos tanto tempo com televisão, com celular, com redes sociais e gastamos tão pouco tempo no estudo sistemático da Tua palavra. O texto aqui lido fala que o povo naquele tempo de Neemias, também no tempo de Esdras, investiu tempo no estudo da palavra. E o estudo sistemático, a leitura sistemática da palavra, trouxe grande quebrantamento, trouxe grande avivamento. Faz isso conosco. Dá-nos sempre a Deus aquele desejo enorme de ler a Tua palavra, de ouvir a Sua voz. Deus, nós te pedimos ainda que olhe para a contrição do nosso coração. Nós nos aproximamos do Senhor com um coração verdadeiramente contrito, reconhecendo que nada somos. E, em último lugar, também reconhecemos a Tua misericórdia sobre nós. Confessamos os nossos pecados, pedimos o Teu perdão, a renovação das Tuas forças, da Tua sabedoria sobre cada um de nós. Te peço para que nos guarde nesse tempo de pandemia. O índice de contaminados está crescendo, pessoas que são muito próximas nossas pegaram a Covid, estão se tratando, alguns o Senhor já os levou. Mas Deus protege cada um de nós. Protege-nos, ó Deus, deste mal. Quem dera Deus fosse só esse o mal. Temos vivido, ó Deus, várias evidências dos finais dos tempos. Terremotos terríveis, como aconteceu no México.
A terra está tremendo. Vulcões têm entrado em erupção como nunca. Nações contra nações. Temos visto o amor de quase todos se esfriar. Temos visto rumores de guerra a todo momento. Temos visto pragas como essa dos gafanhotos que está assolando lugares outrora nunca acontecidos. Deus, abre os olhos do povo, para que o povo veja a tua mão, para que o povo se arrependa de verdade, para que o povo se volte para Deus. Deus tenha misericórdia, tenha misericórdia. Dá que a nossa alma esteja alimentada e firme no Senhor, porque ainda que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso interior se renova em Deus a cada dia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação, que o poder do Espírito Santo, que a proteção, que a direção do Espírito de Deus seja sobre nós, seja sobre todo o povo de Deus em todos os lugares, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco. São 10 horas e 4 minutos. A justificativa para não termos publicado hoje o vídeo pelo YouTube é exatamente porque quem me ajudava nisso é o meu genro Jonatas. E para eu fazer a publicação hoje pelo YouTube, eu teria que fazer no meu canal pessoal e não no canal da igreja. E a gente sempre publica no canal da igreja. Então essa é a razão. O Jonatas vai pegar o vídeo de hoje e vai salvá-lo e vai jogá-lo para o YouTube, para fazer parte da sequência. Hoje à noite nós teremos às 19 horas nova transmissão. Quem sabe até lá a gente consiga transmitir pelo YouTube. Deus nos ajude, né? Quero mais uma vez registrar as nossas condolências à família da Raquel e da Ruth com o passamento do reverendo Luiz Viana, pai delas. Dentre outros que Deus tem levado, né? Deus abençoe a cada um. Até logo mais às 19 horas, se Deus quiser. Fique na paz, Deus abençoe. Tchau.